Muito bem, nós vamos então dar início à nossa 18ª aula do curso sobre os sacramentos. Nós estamos estudando o sacramento do matrimônio. Semana passada nós começamos a ler alguns recortes do catecismo, começamos a falar algumas coisas importantes. Aqui na lousa está o nosso roteiro, que está em preto, já vimos, o que está em azul é o que nós veremos hoje. Então já dissemos sobre a natureza do sacramento do matrimônio, citamos alguns fundamentos bíblicos e falamos sobre a matéria e forma do sacramento do matrimônio, lendo justamente um recorte que começou no parágrafo 1625 do Catecismo da Igreja Católica de João Paulo II. E nós finalizamos a aula passada estudando alguns elementos do consentimento matrimonial. Nós finalizamos a aula passada dizendo quais são os impedimentos. Citando o direito canônico, nós afirmamos quais são os impedimentos para que os cônjuges tenham um matrimônio válido. Nós paramos, portanto, nossos estudos no parágrafo 1629. Nós iremos retomar hoje do parágrafo 1630 em diante. No parágrafo 1630, nós temos aqui evidenciado quem são os celebrantes, aqueles que presidem a celebração deste sacramento do matrimônio. Então diz o parágrafo 1630: o sacerdote ou o diácono que assiste à celebração do matrimônio acolhe o consentimento dos esposos em nome da igreja e dá a bênção da igreja. Então veja, nós afirmamos na aula passada que o coração da celebração deste sacramento, o momento que não pode faltar, é o momento do consentimento, no qual os noivos se dão e se recebem em matrimônio. Portanto, são eles quem presidem, são eles quem celebram este sacramento e, portanto, através do consentimento, eles criam este vínculo e este laço, esta aliança do matrimônio. Os ministros ordenados, quer seja o diácono, quer seja o sacerdote, quer seja o bispo, assistem à celebração do matrimônio e acolhem o consentimento dos esposos, abençoando este matrimônio, rezando pelo casal, rezando pelos cônjuges, que a partir deste sacramento fundaram uma família, uma igreja doméstica. Então não é nem o diácono, nem o sacerdote, nem o bispo que presidem o sacramento do matrimônio. Se o sacramento do matrimônio for celebrado dentro da missa, o sacerdote ou o senhor bispo preside a missa. Mas no instante em que os noivos trocam o consentimento, são eles quem presidem o sacramento do matrimônio. Diz o texto: a presença do ministro da igreja e também das testemunhas exprime visivelmente que o casamento é uma realidade eclesial. Então, para que exista um matrimônio válido, é necessário que nenhum dos noivos tenha algum impedimento, que eles celebrem, troquem os votos, o consentimento diante de uma autoridade eclesial e que exista pelo menos 2 testemunhas. Então, é necessário que no mínimo existam 2 testemunhas, 2 padrinhos. Podem existir mais, não há um limite de quantos, mas o mínimo é 2, são 2. Portanto, o casamento, o matrimônio, é uma realidade eclesial. É um sacramento. Eles fazem parte, os noivos, quando se casam, fazem parte mais intimamente da igreja e da missão da igreja. 1631. É por esta razão que a igreja normalmente exige de seus fiéis a forma eclesiástica da celebração do casamento. Diversas razões concorrem para explicar essa determinação. E aí ele vai citar as razões. Mas antes eu queria que nós nos atentássemos a essa nota de rodapé, 668,
que traz aqui uma referência de um dos parágrafos do Denzinger. Né? E esse texto é importante para nós. Em que momento na história da igreja o matrimônio se torna um sacramento válido apenas quando ele é celebrado diante de uma autoridade eclesial? A partir do decreto Tametsi. Né? Este decreto ele foi promulgado na 24ª sessão do Concílio de Trento. Esse decreto ele foi promulgado no dia 11 de novembro de 1563. Então o catecismo está dizendo: é por esta razão que a igreja normalmente exige. Então a igreja exige que essa é uma exigência canônica. Exige o quê? Né? Exige que de seus fiéis a forma eclesiástica da celebração do casamento. Então hoje nós temos um rito do matrimônio. Né? E esse rito do matrimônio ele foi revisado e foi reformado pelo Concílio de Trento, que reforma não apenas o rito e a celebração do sacramento do matrimônio, bem como a celebração de todos os outros sacramentos. O Concílio de Trento está exatamente na Contra-Reforma, né, no movimento da Contra-Reforma católica, para reformar no sentido de recuperar a identidade dos sacramentos todos da igreja que haviam se perdido por um período. Né? Então nós temos Lutero, que faz a reforma protestante, depois nós temos a resposta católica, né, do Concílio de Trento, que vai combater a heresia luterana, que vai combater Lutero, mas que também vai reformar a igreja no sentido de recuperar a identidade, não só da doutrina, mas também do culto divino, da celebração de todos os sacramentos. Então, o que o catecismo está evocando aqui é justamente esse aspecto. Antes deste decreto Tametsi, antes de 1563, se os noivos trocassem o consentimento sem a presença de uma autoridade eclesiástica, um diácono, um sacerdote, um bispo, esse matrimônio era válido. Né? Era válido, porque o matrimônio é celebrado pelos noivos. Né? Aconteceu que, dentre outros problemas, o ser humano sempre gera problemas, né? Dentre outros problemas, talvez o maior, o sujeito, sobretudo o homem, né, se casava com uma mulher aqui, em uma região, viajava para outro lugar e se casava com outra lá. E naquela época não tinha internet, nem Facebook, nem WhatsApp. Os de lá não ficavam sabendo do casamento daqui. Né? Então o sacramento que ele havia celebrado primeiro era válido, né, com a segunda mulher com quem ele simulou o matrimônio. Era uma situação de adultério, portanto ele estava em pecado e ele levava, né, o homem levava a mulher também a cometer o pecado, né, ainda que inconscientemente. Então, para resolver esse problema, sobretudo esse problema, o Concílio de Trento desenvolveu essa norma canônica. Né? E aqui nós temos o texto do Denzinger, é o parágrafo 1813, bem como está citado aqui no Catecismo. É um texto que vale a pena passar por ele. Aqui nós temos então um escrito do Concílio de Trento que diz o seguinte: a Santa Igreja de Deus sempre detestou e proibiu, por justíssimas causas, os casamentos clandestinos. Então existiam muitos casamentos clandestinos naquela época. Embora não se deva duvidar que, realizados com o livre consentimento dos contraentes, então se não há nenhum impedimento e é de livre e espontânea vontade que os noivos trocam o consentimento, né? Embora não se deva duvidar que, realizados com o livre consentimento dos contraentes, sejam matrimônios ratos e verdadeiros, enquanto a Igreja não os tenha anulado. E, por conseguinte, com razão devem ser condenados como o Santo Sínodo com anátema condena os que negam que sejam verdadeiros e ratos. Então, quer dizer, os noivos, quando trocam um consentimento, uma vez que não tem nenhum impedimento, e uma vez que o fazem de livre e espontânea vontade, mesmo que não tenha uma presença eclesiástica, isso é um matrimônio verdadeiro, é um matrimônio válido. Tá? E o Concílio de Trento está condenando quem afirma o contrário. Né? Tá certo?
E o Concílio de Trento também condena os que afirmam erroneamente que os matrimônios contraídos pelos filhos da família sem o consentimento dos pais são nulos e que os pais podem torná-los ratos ou nulos. Né? Então veja, mesmo que os matrimônios sejam contraídos pelos filhos da família sem o consentimento dos pais, mas se há livre e espontânea vontade dos noivos, é um matrimônio válido. Né? Todavia, como o Santo Sínodo observa que aquelas proibições, devido à desobediência dos homens, já não adiantam, e pondera os graves pecados que têm origem nesses casamentos clandestinos, principalmente daqueles que permanecem em estado de condenação, enquanto, abandonando a esposa anterior com a qual haviam contraído às escondidas, contraem matrimônio publicamente com outra e vivem com ela em perpétuo adultério, como a Igreja, que não julga sobre o oculto, não pode remediar a esse mal, a não ser empregando um remédio mais eficaz. Por estas razões, seguindo as pegadas do Sagrado Concílio de Latrão, celebrado por Inocêncio III, ordena que no futuro, que a partir daqui, ordena que no futuro, antes que se contraia matrimônio, seja publicamente proclamado 3 vezes pelo pároco próprio dos contraentes, em 3 dias festivos subsequentes na igreja, durante a celebração da missa, entre quem deverá ser contraído matrimônio. Então, quer dizer, o que o Concílio de Trento determina nesse decreto? Primeiro, que os noivos procurem o seu pároco, e que o pároco faça os proclamas, aquilo que hoje nós chamamos corriqueiramente de proclamas. Então, o Concílio de Trento pediu que o pároco fosse responsável por proclamar, de tal forma que todos ficassem sabendo, que aqueles 2 noivos haveriam de se casar, e o pároco deveria proclamar em 3 festas, em 3 solenidades, na missa subsequentes. Por 3 vezes ele deveria fazer os proclamas. Feitas as proclamas, se não se apresenta nenhum impedimento legítimo, proceda-se à celebração do matrimônio em presença da igreja, na qual o pároco, interrogados o varão e a mulher, e entendido o seu mútuo consentimento, diga: eu vos uno em matrimônio, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou use de outras palavras, segundo o rito aceito em cada província. Então, o costume e a disciplina de realizar os proclamas começou com o Concílio de Trento, e é também a partir do Concílio de Trento que o matrimônio, desde então, só é válido se o consentimento entre os noivos for trocado diante da autoridade eclesiástica, na igreja. Essa autoridade eclesiástica pode ser o diácono, o sacerdote ou o bispo, os 3 graus da ordem, que então abençoa a união entre os noivos. Então esse é um texto bem interessante, é um texto que põe fim no problema que existia até então, mas é um texto que também determina uma lei canônica, de tal forma que hoje, se 2 noivos, mesmo que hajam de livre e espontânea vontade, mesmo que não tenham nenhum impedimento para se casar, se estes noivos trocam o consentimento sem a presença da autoridade eclesiástica ou fora da igreja, o matrimônio é nulo. O matrimônio é inválido. Desde Trento, nós temos então essa lei da igreja. Então é um texto bem interessante de caráter legislativo, canônico, mas de caráter histórico também. Antes de Trento, um casal, os noivos poderiam se reunir numa capela qualquer, na casa dos pais, em um outro lugar, e, desde que existisse 2 testemunhas pelo menos, se eles trocassem o consentimento, era um matrimônio válido. Depois de Trento, isso não vale mais. Tem que ser na igreja, na presença da autoridade eclesiástica. Continua a questão das 2 testemunhas, mas foi acrescentado, então, essa disciplina. E foi bom, resolveu muitos problemas lá atrás. Eu acredito que muitos problemas daqui no peito presente. O final do parágrafo 1631 diz o seguinte:
Diversas razões concorrem para explicitar essa determinação de Trento, que está valendo até hoje, que não foi mudado nem pelo Concílio Vaticano I, nem pelo Concílio Vaticano II. Lembrando que o Concílio de Trento foi no século XVI. Depois do Concílio de Trento, nós só fomos ter um outro concílio no século XIX. O Concílio Vaticano I e depois o Vaticano II. Quais são as razões, então, desta norma? Quais são, então, as razões deste fato? Primeira delas, o casamento-sacramento é um ato litúrgico. Por isso, convém que seja celebrado na liturgia pública da igreja. Dizer que o casamento, sacramento, nós temos o casamento civil e nós temos o casamento religioso, ou seja, o casamento sacramento. Dizer que o casamento é um sacramento, é um ato litúrgico, é afirmar que Deus confere aos cônjuges a sua graça. A sua graça é sacramento. Portanto, é veículo da graça divina. Graça que une os corações, as almas destes noivos, destes cônjuges. Graça que lhes torna capazes, graça que os impulsiona a estarem abertos aos filhos, a cumprirem com os seus deveres de estado de vida. Segunda razão, o matrimônio foi introduzido num ordo eclesial, ou seja, numa ordem eclesial, numa disciplina eclesial. Antes de Trento não havia uma disciplina propriamente instaurada. Depois de Trento nós temos uma ordem eclesial, uma disciplina. Cria direitos e deveres na igreja, entre os esposos e relativos à prole. Então, professora, eu não entendo bem essa união de almas. Certo. Mais à frente, eu vou citar um texto de Santo Agostinho, do De Trinitate, nós voltamos a isso, porque vai ter tudo a ver com isso. Isso. Um pouco mais à frente nós vamos falar sobre essa questão. Tá certo? Então, o matrimônio foi introduzido numa ordem, numa disciplina eclesial. Cria, portanto, direitos e deveres na igreja. O matrimônio faz com que os cônjuges participem mais intimamente da vida eclesial. Mais que isso, que a sua própria casa seja igreja, que a sua família seja igreja. Expressão, não só expressão que manifesta uma verdade, mas essa expressão foi retomada pelo Concílio Vaticano II aqui no parágrafo 11 da Lumen Gentium, uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II. Ora, os que se casam, os cônjuges, a família, são igreja. E o matrimônio é uma consagração. O sacramento do batismo é uma consagração, que imprime caráter, a mais essencial, a mais fundamental dentre todas. Mas ao longo da vida cristã, de acordo com os estados de vida, nós somos chamados a realizar outras consagrações. Então, os religiosos que professam votos de castidade, pobreza e obediência fazem uma consagração a fim de viverem mais radicalmente as promessas do batismo. O sujeito que é ordenado sacerdote faz uma consagração a Deus. Olha, os que se casam, pelo sacramento do matrimônio, nós fazemos uma consagração a Deus a fim de vivermos de uma maneira mais profunda e radical as promessas do batismo. Ou seja, lutar mais concretamente pela santidade. Pela santidade. Terceira razão, sendo o matrimônio um estado de vida na igreja. O matrimônio é um estado de vida na igreja, bem como o celibato consagrado e a ordem. Sendo o matrimônio um estado de vida na igreja, é necessário que haja certeza a seu respeito. Daí a obrigação de haver testemunhas. Daí a obrigação de haver testemunhas, daí a obrigação de haver uma formação para os noivos. Um dos textos mais claros da história da igreja a respeito disso aparece no Concílio de Trento. O Concílio de Trento ensina, mas também o Catecismo de João Paulo II retoma um ensinamento. Os pais são os primeiros formadores, os primeiros educadores dos seus filhos com relação a esta vocação,
a vocação ao matrimônio. São os primeiros formadores com um exemplo de vida, mas também com um diálogo. Mas Trento estabelece que exista um curso de noivos, aquilo que hoje nós chamamos, né, um curso de noivos, uma formação, uma preparação, para que os noivos tenham a certeza, né, a respeito do matrimônio, se querem ou não querem se unir em matrimônio e da importância, da dignidade deste sacramento. Antes isso também era um tanto solto, antes de Trento. Depois de Trento, não, a coisa ficou mais séria, né? Tanto ficou séria que o Concílio de Trento pede para que o diácono ou o sacerdote, ou mesmo o bispo, entrevistem os noivos. Isso foi pedido pelo Concílio de Trento. Que exista uma entrevista dos noivos e que o sacerdote ou o diácono consiga detectar sinais de maturidade, sinais de certeza nos noivos a respeito de se casarem ou não se casarem. Né? Hoje em dia, normalmente, essa entrevista ela é feita pelos diáconos nas paróquias, exceto nas paróquias que não têm a presença de um diácono. Eu não sei aqui na Diocese de Campinas, mas a Diocese de Jundiaí tem muitos diáconos. Eles estão presentes em várias paróquias. Tem paróquias que têm até 2 ou 3 diáconos. Aqui eu não sei. Nas dioceses que não tem tantos diáconos, esse também é o serviço que fica para o pároco ou o vigário. Quarta razão. O caráter público do consentimento protege o mútuo sim que um dia foi dado e ajuda a permanecer fiel. Né? Então aqui nós temos um compromisso com o testemunho da fidelidade. Né? O testemunho da fidelidade entre os cônjuges. São as 4 razões pelas quais, então, o matrimônio é, doravante, desde Trento, celebrado na igreja, na presença de uma autoridade eclesiástica. 1632. Para que o sim dos esposos seja um ato livre e responsável, e para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e duráveis, a preparação para o casamento é de primeira importância. Né? Então aqui o Catecismo vai repetir o que está presente em muitos documentos ao longo da história da Igreja. É necessária uma preparação dos noivos, que eles tenham consciência do que é o matrimônio, né? Do que é o casamento. Primeira preparação, o exemplo e o ensinamento dos pais e da família continuam sendo o caminho privilegiado desta preparação. Hoje nós temos muitos jovens que talvez não querem se casar. Hoje nós temos essa realidade. A maioria dos nossos jovens não querem se casar. Tem até uma aversão ao matrimônio, uma aversão ao casamento. E talvez essa grande ferida nos nossos jovens tenha como causa o matrimônio de seus pais, que foi muito ferido, que foi muito difícil, que porventura vieram a se separar, tiveram tantos e tantos conflitos. Então os nossos jovens já não têm mais o testemunho de seus pais, por conta de diversas famílias que estão desestruturadas. Portanto, o exemplo dos pais é o primeiro elemento de preparação dos seus filhos para esta vocação, mas também o ensinamento. Nós não temos mais pais que sentam com os seus filhos para educar, ensinar as ciências, ajudar na escola, mas também educar, ensinar os valores cristãos e a doutrina cristã, mas também sentar para ensinar, para conversar sobre a sua vida interior, sobre a sua vida afetiva, sobre a sua vocação. Os pais devem conhecer os seus filhos, dialogar com eles. Deve existir um espaço de amizade entre pais e filhos, o qual não exclui a autoridade dos pais sobre os filhos. Pais não são amiguinhos de seus filhos, mas deve existir um espaço de liberdade para diálogo entre os pais e os filhos, sem que os pais percam a sua autoridade paterna, materna, para que justamente possam conversar sobre isso, sobre a vocação, sobre quem está namorando, quem não está namorando, e enxergar dentro dos corações dos seus filhos as intenções
os conflitos, os problemas, as dificuldades, e os pais são chamados a ajudar, então, né, os seus filhos. Os pais são os mais próximos dos seus filhos, sobretudo quando eles ainda são adolescentes, crianças e adolescentes. E aí o papel também dos padrinhos, né, os padrinhos de batismo, os padrinhos de crisma, né, os verdadeiros amigos. E estes devem estar sempre presentes. Um segundo elemento sobre a preparação, né? O papel dos pastores e da comunidade cristã como família de Deus é indispensável para a transmissão dos valores humanos e cristãos do matrimônio e da família. E mais ainda, porque em nossa época muitos jovens conhecem a experiência dos lares desfeitos, que não garantem mais suficientemente esta iniciação feita dentro da família, os jovens devem ser instruídos convenientemente e a tempo sobre a dignidade, a função e o exercício do amor conjugal, a fim de que, preparados no cultivo da castidade, possam passar na idade própria do noivado honesto para as núpcias. É isso que pede o documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, um documento pastoral do Concílio Vaticano II, aqui na citação 670. Quer dizer, os pastores, quem são os pastores? O senhor bispo, os párocos, os diáconos, os pastores, né? E a comunidade cristã tem um papel indispensável na formação, né, destes noivos. Não só desde a catequese, mas também no curso de noivos, que deve ser algo sério, e não tem sido algo sério. É o único lugar que eu conheço que faz um curso de noivos sério é aqui no Mosteiro de São Bento, né? Que de um tempo para cá começou a fazer. Quanto tempo dura o curso aqui? Aqui no Mosteiro de São Bento? É. Não sei. Eu sei que tem, mas não sei quanto tempo dura, não sei se o César sabe. Eu acho que é mais, são quase 20 aulas, são 20 semanas, eu acho. De 10 a 20, eu não lembro direito. É por aí, não sei. É bastante, viu? Muita É bom. gente, são... Passo de 40 minutos? Eu acho que dá mais. Eu acho que uma horinha. Isso é bom. Perfeito. Muita gente aí, Tá certo. Não só o curso de noivos, mas o curso de batismo. Eu precisei fazer o curso de batismo para o André e fiz novamente o curso de batismo. Fiz o curso de batismo para batizar meu primeiro filho, Matias, e fiz de novo para batizar o André, porque ele é válido por 1 ano e tal. E a paróquia não aceita se você levar o seu certificado vencido. Então fui fazer. O curso de batismo foi muito difícil. Muito difícil. Né? Porque a gente ouve cada coisa esquisita. Né? Então, assim, precisa mudar. Né? Precisa mudar. Sobretudo as pessoas que trabalham nas pastorais, né? Precisam ser fiéis à igreja. Eu fiz um curso de batismo de 1 hora. Pois é. Não me fale onde é, porque depois eu... Em Poços de Caldas. Fui a muito louco. madrinha a filhadinha do meu sobrinho lá. A missa era às 9h30, a gente chegava às 8h30, fazia 1 hora de palestra, a missa, tá pronto. É intensivo. Mas olha, eu vou falar uma coisa, eles falaram tão bem nessa 1 hora, que eu lembro o que eles falaram até hoje, muito mais do que os outros que eu fiz aqui, que era amanhã o dia inteiro. Então, talvez tenha valido mais do que o meu sábado e domingo foram 2 dias. Então, por isso que eu falei, foi uma palestra assim, muito boa. Por Pois isso é. que eu falei, É às bom, vezes a né? qualidade não tem... A sua conversa de 20 minutos também lá não valeu nada, mas de repente podia ter sido mais interessante Sim. do que uma semana. É verdade, é verdade. Tudo depende do conteúdo e da intenção. Né? É? Mas é bom que tenha pelo menos um bom tempo. É um tempo suficiente para se estudar o necessário, né? Pois bem. Na sequência aqui, parágrafo 1633, uma coisa que é importante passarmos por aqui, não vou ler todo o texto desse item, mas é importante dizer, aqui, a partir do parágrafo 1633, o catecismo começa a explicar sobre os casamentos mistos e a disparidade de culto. O que é isso, né? Diz o texto. Em muitos países, a situação do casamento misto entre católico e batizado não católico
se apresentam com muita frequência. Isso exige uma atenção particular dos cônjuges e dos pastores. O caso dos casamentos com disparidade de culto entre católico e não batizado exige uma circunspecção ainda maior, né? Então veja, o sacramento do matrimônio ele pode ser celebrado e pode ser válido entre um noivo que seja católico batizado e um outro noivo que não seja católico, mas se pressupõe que seja cristão, né? E batizado também. Esse casamento ele é válido quando existe uma dispensa da autoridade eclesiástica competente. E aqui a autoridade eclesiástica competente é o seu bispo. Então, o bispo pode entrevistar, acompanhar e autorizar ou não que se celebre matrimônio entre um católico e um protestante, né? Isso pode acontecer, desde que os noivos estejam dispostos a observar uma série de prerrogativas, dentre elas que a educação dos filhos seja feita de acordo com a doutrina católica, né? E que a parte protestante não impeça a parte católica de viver a sua fé, de ir à missa, por exemplo, ou de buscar os sacramentos, né? De rezar a Virgem Maria. Então, os noivos vão ter que entrar num acordo que nem sempre é fácil, muitas vezes é conflituoso, né? E é isso que a autoridade eclesiástica vai ter que detectar, perceber se existe ou não. E nós temos também a realidade dos casamentos com disparidade de culto. Então aqui, nesse casamento, uma das partes é católica e a outra parte não é católica nem cristã muitas vezes, nem batizada muitas vezes. De repente nós temos um casamento entre uma pessoa católica e um ateu. Uma pessoa católica e um outro que é agnóstico, que não sei, vamos pegar um exemplo extremo, budista, não sei, né? Esse casamento, esse matrimônio, ele é ainda mais complicado, né? Ainda mais difícil, né? E o senhor bispo vai ter que acompanhar ainda mais de perto e com maior critério. Ele pode vir a autorizar ou não, desde que também se cumpra algumas prerrogativas. E qual é o fundamento bíblico-teológico, né, do matrimônio com disparidade de culto, que soa um tanto estranho aos nossos ouvidos, né? Está aqui no parágrafo 1637, a citação da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Né? O parágrafo começa dizendo o seguinte: nos casamentos com disparidade de culto, o cônjuge católico tem uma missão particular e ele tem que estar consciente disso, né? Pois o marido não cristão é santificado pela esposa e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Então, esse matrimônio pode ser instrumento, pode ser uma providência divina para que a parte não cristã encontre-se com Deus, seja salva, se converta, né? Se converta, é isso que o apóstolo quer dizer na primeira carta aos Coríntios, né? A igreja, diante de um matrimônio válido, nunca vai aconselhar os seus filhos a se separarem, né? Diante de um matrimônio válido, seja católico com católico, seja católico protestante, seja católico e não cristão, desde que o sacramento seja válido, a igreja jamais vai aconselhar, no primeiro momento, a separação diante dos conflitos, diante dos problemas, diante das adversidades da vida, né? Em algumas situações, como as que começam a ser descritas no parágrafo 1649, um pouco mais à frente, em algumas situações extremas, né, a igreja vai aconselhar a separação de corpos. Então diz o parágrafo 1649, existem situações em que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível pelas mais diversas razões. Vamos supor que um dos cônjuges começou a agredir o outro.
seja verbalmente, seja fisicamente. Né? Vamos supor que um dos cônjuges começou a usar drogas, né? E começou a incentivar os filhos a usar drogas. Né? São situações extremas. Né? Então, nessas situações exemplificadas, né, aqui, a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível. Nestes casos, a Igreja admite a separação física dos esposos, o fim da coabitação. Os esposos não deixam de ser marido e mulher diante de Deus. Não são livres para contrair uma nova união, se o matrimônio foi válido. Tá? Nesta difícil situação, a melhor solução seria, se possível, a reconciliação. A comunidade cristã é chamada a ajudar essas pessoas a viverem cristamente sua situação, na fidelidade ao vínculo de seu casamento, que continua indissolúvel. Né? Então, na prática, como isso funciona? Se a convivência se tornou impossível, um sacerdote, um diretor espiritual vai aconselhar que se separem fisicamente, deixem de conviver, de morar na mesma casa, mas se o matrimônio foi válido, eles não podem se unir a outra pessoa. Né? Desde que vivam a castidade, a continência, ambos podem continuar com a sua vida cristã normalmente. Podem buscar o sacramento da penitência, podem comungar a Eucaristia, podem trilhar o caminho da santidade. Agora, se houve uma separação de corpos dentro de um matrimônio válido, e se uma das partes, ou as duas, se une novamente com outra pessoa, isso configura adultério. É a situação difícil a nível moral, pastoral, dos casais de segunda união, né? Para os quais não há uma nulidade matrimonial. Os casais de segunda união são acolhidos pela igreja, podem participar da missa, aliás, devem, né? Podem participar da vida de oração da igreja, tá? Mas não podem comungar, infelizmente, e também não podem assumir alguns ofícios na igreja. Né? Isso, a doutrina da igreja é clara. Né? Como, por exemplo, coordenação de pastoral, ou certos apostolados. A igreja não vai permitir que eles saiam para pregar. Devem viver uma vida mais contida, até que de alguma forma encontremos uma solução para esse conflito. Vamos supor que o casal de segunda união tenha filhos pequenos, quer desta união, quer de uma união anterior. Até que os filhos cresçam, né, é necessário que exista, faz bem para os filhos que exista uma referência de mãe e uma referência de pai. E talvez as duas partes aqui não consigam viver em casas separadas, talvez consigam viver em quartos separados. E se mantiverem a castidade na continência, podem buscar os sacramentos. Mas, se não conseguirem manter a castidade, a igreja vai acompanhá-los e talvez, quando os filhos crescerem e se tornarem independentes, eles consigam viverem separados. Talvez. Mas é uma realidade pastoral muito complicada, muito difícil. Mas o Evangelho é claro e a doutrina da igreja é clara também. Se tem intimidade, isso configura adultério e, infelizmente, estão proibidos de buscar os sacramentos. Essa é a dura realidade. Dura realidade que, mais uma vez, mostra a falta de preparação, talvez, daqueles noivos que celebraram o matrimônio válido, ou, enfim, tantos outros conflitos e problemas que apareceram ao longo da vida e que não souberam resolver da maneira melhor. É isso. Nós temos aqui o livre-arbítrio da vontade, né? Os cônjuges são responsáveis pelas escolhas que fazem. Não sei se eu ouvi a tua pergunta, se está na pergunta agora, mas qual a diferença da separação do período de Moisés e da atual?
do Novo Testamento. A diferença é a seguinte. Quando Moisés dá uma carta, né, estabelece a disciplina, a norma disciplinar, que em certas ocasiões o marido pode dar uma carta de dispensa para a sua esposa, então ela volta a conviver no seio familiar, Cristo mesmo vai dizer isso no Evangelho: olha, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés assim fez, né? E aí ele podia se casar de novo, Sim. se recebesse essa carta. Sim. Então, na verdade, esse desvio que acontece ao longo da história da salvação é corrigido por Cristo no Evangelho, porque Cristo vai responder, né? No princípio não era assim. No princípio, que princípio? Do Gênesis, né? Então, Cristo reforma esse preceito mosaico, da lei mosaica. Não só reforma, restabelecendo como era o matrimônio no princípio, mas eleva a dignidade matrimonial à dignidade de sacramento, né? E depois, então, de Cristo com a Igreja entende que de um matrimônio válido não há divórcio, não há a possibilidade de declarar o matrimônio, não há a possibilidade de anular o matrimônio, porque a Igreja não anula o matrimônio, a Igreja declara a nulidade. A Igreja declara, por exemplo, que um matrimônio nunca existiu, tá? Agora, se o matrimônio foi válido, a Igreja não tem poder para isso, para anular o matrimônio, né? O vínculo matrimonial, ele só é quebrado, uma vez que não imprime caráter, pela morte de um dos cônjuges, tá? Então, Cristo retoma a vontade de Deus no projeto original, né? E eleva o sacramento, eleva o matrimônio à dignidade de sacramento. Então aquela separação que cita na carta de Coríntios é referente à nulidade, é referente à nulidade, mas não aos... É referente à declaração de nulidade e não à anulação, né? O próprio Cristo diz isso no Evangelho, né? Um daqueles textos que nós pegamos, de Mateus 19, 1-9, Cristo vai dizer, exceto por matrimônio inválido. Essa é a melhor tradução do texto grego, né? Então o próprio Cristo fala isso, né, no Evangelho. Existem certos matrimônios que são inválidos, né? E aí nós citamos na aula passada os critérios para discernir isso. Então a Igreja declara a nulidade matrimonial, ou seja, o matrimônio nunca existiu. Mas a Igreja não tem poder para isso, a Igreja não pode anular um matrimônio válido, né? Cujo vínculo só é desfeito pela morte de um dos cônjuges. Aí não apareceu nenhuma dessas situações. Se os dois, por exemplo, são budistas ou muçulmanos, isso acho que não vai acontecer. Mas vamos supor que eles vão bem para a nossa religião. Nunca vi um caso assim. Como é se eles vierem a se converter, casado, filho, já. Eles vão ter que se casar. Vão se batizar, vão se casar com um Exato. Vão legitimar o matrimônio. Seria mais ou menos o mesmo caso de duas pessoas católicas, mas não praticantes, né? Que de repente se casaram só no civil e depois de 10 anos se converteram, né? Então vão legitimar o seu matrimônio, vão realizar o rito sacramental na igreja. É isso. É uma coisa simples. Muito bem. Então a partir de agora nós vamos entrar no quarto tópico, nós vamos falar sobre os efeitos do sacramento do matrimônio. Nós vamos ao parágrafo 1638, né, para falarmos sobre isso. Os efeitos do sacramento do matrimônio. Nós veremos que dois são os efeitos do matrimônio. A união dos cônjuges, a graça aqui. 1638. A graça que confere a união dos cônjuges, da forma que eles trabalhem pela santificação mútua, mas também a graça para receber e educar os filhos que Deus lhes der, né? Então vamos lá. Diz então o texto:
do matrimônio válido, né? E veja, apenas no matrimônio válido, né? Origina-se entre os cônjuges um vínculo, né? Do matrimônio válido origina-se entre os cônjuges uma aliança. Uma aliança, e por isso que a aliança é um sinal do matrimônio, né? Por quê? Veja, da mesma maneira que no Antigo Testamento Deus faz uma aliança com o seu povo, não é isso? Deus faz uma aliança com o seu povo, Israel, né? E pelos textos do profeta Isaías, já no Antigo Testamento, Deus era visto como o esposo deste povo escolhido, né, por Deus. E daí que o pecado é visto como um adultério contra Deus, né? Então, no Antigo Testamento, Deus faz uma aliança com o seu povo. No Novo Testamento, nós temos uma nova e eterna aliança, né? Uma nova e eterna aliança selada pelo sacrifício do sangue do Cordeiro. Se no Antigo Testamento foi selada uma aliança entre Deus e o seu povo mediante sacrifícios rituais, né? Agora no Novo Testamento a nova e eterna aliança é selada por Deus pelo único sacrifício incruento do Cristo crucificado no alto do madeiro da cruz. Então, o matrimônio, quando falarmos sobre os bens do matrimônio, nós vamos dizer sobre isso, né? O matrimônio é sacramento, ou seja, é sinal da aliança entre Cristo, o esposo da sua igreja. O sacramento do matrimônio é sinal, é sacramento, sinal sacramental da união de Cristo com a igreja, o esposo com a esposa, a cabeça com o corpo místico, né? Então, a aliança, o vínculo matrimonial, é uma aliança que expressa, que mostra para o mundo que da mesma maneira como Cristo jamais vai abandonar a sua igreja, da mesma maneira que a igreja jamais vai abandonar a Cristo, os cônjuges jamais se abandonarão. É um vínculo indissolúvel até que a morte os separe. Então, do matrimônio válido origina-se entre os cônjuges um vínculo que, por sua natureza, é perpétuo e exclusivo. Além disso, no matrimônio cristão, os cônjuges são robustecidos e como que consagrados por um sacramento especial aos deveres e à dignidade de seu estado. Então veja, o matrimônio é uma consagração. Uma consagração a Deus. Primeiro, o vínculo matrimonial. O consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. De sua aliança, se origina também diante da sociedade uma instituição firmada por uma ordenação divina. Diz aqui a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Desta aliança, deste vínculo matrimonial, se origina diante da sociedade civil, diante do mundo. Se origina uma instituição firmada por uma ordenação divina. Que instituição é essa? A família. Por isso a família é sagrada. Não só o matrimônio é sagrado, mas também a família que surge a partir deste alicerce que é o matrimônio, a família é sagrada. E nós vemos hoje um movimento diabólico para destruir as famílias. Não sejam ingênuos e não tenham dúvidas de que Satanás quer destruir a família talvez muito mais nos nossos dias do que outrora. E ele tem conseguido. Tem conseguido através do divórcio, tem conseguido através de uniões homossexuais, E agora esse povo quer que também seja elevada a dignidade de casamento e de família, a união entre homem e mulher com mulher, a adoção de crianças por parte destes pseudos casais, aos quais a igreja jamais vai conferir o sacramento do matrimônio. A família tem sido atacada e destruída. Ideologia de gênero, que quer ensinar para os nossos filhos na escola que ele pode escolher que sexo ele quer ter. Nós temos visto a família ser cada vez mais atacada. Existe uma agenda
diabólica, satânica, comunista, para destruir a célula da igreja e da sociedade, que é a família, a qual nós precisamos defender. A qual nós precisamos defender, está em nossas mãos defender a família. Está em nossas mãos defender a família. Assim como tem de igualdade de gênero, já viu? Pois é. Exato. As 5 leis, né? Da Igualdade de igualdade de gênero. Para quem quer seguir igualdade de gênero, tem que seguir aqui. Pois é. Então nós temos um movimento político, social, antirreligioso e, portanto, anticristo, instaurado na nossa sociedade, né, para perseguir os valores cristãos, para perseguir a doutrina cristã, né, para perseguir a família e destruí-la, não tenha dúvida. Né? Ainda no começo, antes de iniciarmos a aula, falávamos sobre escola. Há 2 meses atrás tivemos uma formação no município de Itupeva, onde eu trabalho, e veio um sujeito formado pela USP dar a formação, e ele estava dizendo do modelo educacional da Bolívia, que é o melhor do mundo, segundo ele. Como é o modelo educacional da família, da educação na Bolívia? Na Bolívia, os pais têm que deixar os filhos na escola domingo à noite. Eles passam a semana inteira na escola e os pais só podem buscá-lo no sábado de manhã. Nossa. Beleza. E lá são o quê? Doutrinários. Isso acontece. Isso acontece no nosso lado, vizinho nosso. Né? E existe pessoas trabalhando para que aconteçam coisas semelhantes aqui. Por que é que vocês acham que tem surgido escolas de período integral? Aos montes. Aos montes. O professor ganha mais, pai e mãe se livram do seu filho, porque na maioria das famílias pai e mãe já não ama mais seu filho. Eles querem realmente terceirizar o serviço e jogam na escola. As escolas, eu digo isso por experiência, as escolas têm virado depósito de crianças que não são amadas pelos seus pais, são esquecidas. Dá muita dó de ver algumas crianças. E nessa o Estado se aproveita. Né? Certas mentes do Estado se aproveitam para fazer esse tipo de coisa. Não tenha dúvida que existe uma agenda aqui no nosso país. Né? Então nós precisamos fazer valer o direito de que os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos. E a família é uma instituição sagrada que deve ser preservada, ainda que nos custe a vida. Né? Porque em alguns países da Europa os pais estão sendo processados e presos porque querem tirar os seus filhos da escola, porque não querem que seja ensinado gênero para os seus filhos. Aqui também. Aqui também, para isso. Você é obrigado a colocar o filho aos 4 anos de idade. Aqui Exato. também, César. Exato. Aqui também. Se você não levar, a polícia vai na tua casa. Então que vai na minha. Eu já falei, vem na minha casa. Exato. Por isso os casais que realizam homeschooling são perseguidos. Tirei ela da escola. São perseguidos. Um antro, gente. Essa escola municipal de Vinhedo é um antro. Antro. Sabe o que é antro? Tirei. Não merece. Mais do que nunca. Pode me levar para a cadeia. Precisamos defender a família. Não respeito vocês. Vocês não têm autoridade sobre mim. Morre com morte. É assim que tem que ser, gente. Nós somos o quê? Somos católicos ou não somos? Aí fala lá, olha que eu recebi muito feedback negativo de católico, hein? Eu não posso, não sei o que lá. Eu falei, vocês são covardes, vocês não merecem ser chamados de católicos, gente. Impressionante, vocês estão aceitando isso. E também não se iludam que as escolas católicas são... Não é verdade católica. Ó, a gente tirou, a minha filha foi. Você não vai encontrar uma escola também. Você não vai encontrar nem particular nem público. Foi pior. Foi horroroso. Tem escola católica que é pior do que escola... Pior mesmo. Não é que você vai pagar um novo, filho. Não tem nada a ver. As pessoas foram criadas com a Companhia de Marinha em São Paulo, eles têm uma doutrina muito boa. Sim. Tem escolas boas. Graças a Deus ainda tem. Graças a Deus ainda a tem. festa dos pais, a festa das mães. Meus netos não tem mais isso. Meus netos é a festa da família. Na escola que eu trabalho também. É a festa
das famílias na minha escola. Acabou tudo. Das famílias, né? Porque aí tudo virou família agora. É engraçado. Qualquer modalidade. Olha que coisa, no Dia dos Namorados, que foi a semana passada, eu costumo ver notícias assim pela internet, tinha uma reportagem sobre o Dia dos Namorados, sobre 4 casais, 2 femininos e 2 masculinos. Não tinha um casal hétero. Casal nenhum, né? Nossa, tá brincando. Assim, É. né? Nós estamos Gente. Não tinha. Então falava de um casal de um advogado e um administrador de empresas, o outro era um chefe, não sei o quê. Nossa Senhora. Uma era uma design, a outra era que fazia teatro. Só 4 casais. Falando do dia, do romantismo, papá. Os 4 homens. É tudo assim. Nenhum 4 hétero. duplas. Falei, então o negócio agora trocou. E o Você não pode mais ser o próximo passo é Você muito tem pior que- que esse, tá? Porque é o Não é. casamento intergeracional que eles estão chamando. É entre um homem de 60 anos e uma menina de 4. É, Não querem- estou falando menina de 11, gente. Querem É de introduzir 4, uma 4 bestialidade. anos. É. E a bestialidade também está entrando no foco. Eles estão, já que abriu isso, pode abrir qualquer coisa. É assim. Não tem lá nos Estados Unidos o sujeito que quis se casar com a árvore, Pode, quis se casar com a boneca? pode qualquer coisa. O Canadá já tá assim também. Tá O assim. Canadá tá pior, né? Quer dizer, a nossa sociedade, não tenha dúvida disso também, a nossa sociedade vai colapsar. Vai, com certeza. Vai colapsar. Será que vai ter dilúvio de novo? Você entende? E nós cristãos precisamos estar Não precisa de dilúvio, é só parousia agora. O próximo é a parousia. Da mesma forma como no século V o Império Romano colapsou, Colapsou assim. Colapsou porque chegou a um extremo de bestialidade Foi mesmo. política, ideológica, moral, você entende? Filosófica. O Império Romano colapsou e a civilização romana ruiu. Se não fossem os cristãos estarem aí, porque os cristãos reconstruíram a civilização ocidental. Essa tarefa será nossa agora, daqui a alguns anos. Nós vamos ter que reconstruir tudo. Sob escombros terríveis. Não é que Talvez nós vamos reconstruir piores do que os do Império muito Romano. piores. Mas eu percebo, professor, que você tem uma família assim estruturada, você recebe crítica, mas ao mesmo tempo você é assim, invejado. Eu percebo isso. As pessoas invejam o seu estilo de vida. Você é criticado. Não, que isso? Não. Mas ao mesmo tempo as pessoas Eu não têm... sei se é inveja. Eu gostaria... Talvez acho que seja você... Eu não chamo de inveja. É. Isso. Ah, Eu chamo de isso também. incredulidade. Eles falam, não é possível que você seja assim. Talvez tenha Então, os dois mas grupos. com fundo de Não, não é uma inveja. inveja. Não, eles não têm inveja nenhuma, não. Eles não se É. conformam de vocês não serem iguais a eles. Não Eu é digo possível que- que você consiga que seja assim. A cegueira é tão grande que eles não enxergam mais nada. Não, e outra, eles não toleram e não querem. E fazem de tudo para que você não seja desse jeito. Falam, não, isso é impossível. Você está no século XII, meu filho. Não é possível um negócio desse. Não existe mais isso. Então, se estamos entorpecidos, a hora de acordar é agora. Né? É porque se fosse inveja, seria até bom. A nossa Mas tem geração, reconhecimento, né? Não tem. eu penso que a nossa geração ainda segura as pontas. Eu também acho. Agora, vai nas escolas e vê a geração que está chegando, que eu estou vendo. Eu vi isso também. É assim. Não vai segurar nada. E o contrário, A nível profissional, inclusive, também. Né? são os meios de comunicação, né? Ah, eles são todos A muito influência sempre foi alta dos meios de comunicação e agora é muito rápido. Então o que demorava 10 anos para mudar, agora em um mês o pessoal já Isso está é verdade. comungando, né? Agora, a nível de escolas, a melhor escola católica que eu conheço é o Colégio São Mauro. Não sei se vocês já Você ouviram. mandou, é Isso. muito bom. Muito O Colégio São Mauro é muito bom. O Colégio Catamarã, também uma referência de colégio católico. é onde, é professor? muito É onde esse São É. Paulo? O Onde é o São Mauro é em São Paulo, não me lembro agora o nome do bairro. O Catamarã também é em São Paulo. O Catamarã é nos Jardins. Mas eles vão infiltrando as pessoas. Quem é que sustenta É. esses lugares, gente? Porque essas escolas Raríssimo. têm que formar os seus professores e escolhê-los a dedo. Mas eles mesmos Um professor pode destruir a vida de uma criança e de uma pessoa, ou um professor pode construir a vida de uma pessoa para sempre. Esse é o ponto. Mas o ataque mesmo são as famílias mesmo.
E tem uma outra coisa que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando a posição de cada membro da família, muito espertosamente. Então eles estão desposicionando o papel da mulher, lentamente colocando a mulher fora do eixo normal que seria, e fazendo a mesma coisa com o homem. Olha, eu vi isso nas escolas. O ensino nas escolas, basicamente, é só para a mulher. O homem é totalmente excluído. Não há atividades masculinas praticamente. Não existe. É tudo voltado para o mundo feminino, mas aquele mundo feminino deformado. Então as mulheres são extremadas no deformismo e os homens são excluídos. Eles perdem o senso de masculinidade. Então eles tiram o eixo. Isso também destrói a família. Também. Eles fazem isso com uma malícia impressionante. Sabe o que eles fazem? Com jogos lúdicos. Eles estavam fazendo isso dentro da escola, minha filha. Jogos lúdicos. Eles iam disposicionando o papel do menino e o da menina. É uma tática de engenharia comportamental impressionantemente bem feita. Que tipo de jogo, César? Ah, tinha uns jogos lá que eram terríveis, gente. Eu falei, gente, eu vou mostrar alguns para você. Disposiciona o papel da mulher e disposiciona o papel do homem dentro do contexto. Mas eles fazem isso sutilmente. Na escola onde eu trabalho tem tipo manequim, né, para se ensinar uma silhueta humana, para se ensinar os órgãos. Então você pode abrir aquilo e você tira o coração, tira o pulmão, e você vai ensinando para a criança e você tira o órgão genital. Então, o que muitos professores têm feito? Você pode escolher. Ora você pode ser Percebeu a ora sutileza? você pode ser outro. Você coloca esse tipo de jogo, esse tipo de material didático para criança de 5 anos, 7 anos de idade. É sutil a coisa. Aparentemente é uma biologia, está falando de corpo humano. Eles justificam assim. Eles justificam assim. Eles não estamos falando de corpo humano. Estamos falando de corpo humano. Tá o caramba falando de corpo humano. Mas é por isso que a família é importante. A família não participa. A criança vai vir até você e questionar isso. Exatamente. Eu vi isso nas reuniões de pais. Os pais não O percebem. problema é que a maioria das famílias estão completamente desestruturadas. Depois Então você percebeu o óbvio. Tem que ter família. Tem que ter família. Tem que ter família. Depois do estrago feito. Não, eu vi nas reuniões de pais, eles não percebem o óbvio. Eles não percebem, exatamente. Eles não percebem o óbvio. Os pais não percebem o óbvio. Você é louco. E você é tomado como louco. É. Você imagina eu no meio daquela turma. Acho Que é um pai extremamente simplório, que eu trato como pais simplórios. Mas eu falei, a sua simplicidade está causando um mal absurdo, porque é coletiva a coisa. Evagrio Pontico, que foi um dos padres do deserto que viveram no século IV, disse assim, profetizando: chegará um dia em que vós, que acreditais na verdade, sereis tidos por lobos. Não foi mesmo. Passa aí. Chegou o dia. Chegou o dia. Entendo. Muito bem, mas retornando aqui então para o parágrafo 1640, uma vez que detectamos o problema, né, e precisamos dar uma resposta a ele, não há como dar uma resposta sem esse problema se nós não tivermos primeiro vida de oração. Né? Segundo, estudar a nossa doutrina, estudar a filosofia que fundamenta a ideologia deles, para desconstruir e atacá-la. Tem que conhecer o inimigo para acabar com ele. Só que o inimigo não é só físico, é também espiritual. Então a oração e o estudo. A oração e o estudo. Porque tem certas reuniões na escola que antes de ir eu rezo pedindo a Deus a proteção de São Miguel Arcanjo, do meu anjo da guarda, e tem reunião que eu queria rezar um exorcismo. Eu vou com o Porque eu vejo o diabo ali. Eu fico com um terço na mão. Eu fui dar os olhos, eu fico com um terço agora. Não tenha dúvida. É impressionante que aparece uma... Sobretudo as reuniões que são feitas na Secretaria de Educação. Porque aí estão os grandes, né? Os núcleos são terríveis, né? Os núcleos são terríveis. Bom, então vocês escutaram que as meninas contam das faculdades hoje em dia, vocês vão morrer. Eu não quero pensar. É outro problema. Minha filha faz USP. O que ela conta é... É outro problema. Ela fala das festas lá no CREUSP. Nossa, fala. Eu conheci aquelas coisas lá. Eu tava lá. Não pessoalmente, não vou ouvir direto, mas... Gente, eu falei, isso aqui é um manto. Isso mesmo.
É uma perversão sem fim, todo dia. Mas acho que o núcleo duro dele, César, não é 5%. O núcleo duro desse povo. Eles não têm mais do que 5% da população. O duro que emana. Você acha que é mais? Não é. Ah, é. Eu percebo que eu O resto vai junto. Vai junto. Ah, não era. A parte de humanos todinho estava corrompida. Todinha, a filosofia, a falta que eu conheci, a fé também. A filosofia precisa nem falar, tá? Ali é letras também, tudo. O pessoal da Poli, que era o pessoal mais. Porque né, lá é tudo 0 e 1, não dá para enganar no 0 e 1. Eles estavam no meio. Nos 50 tons de cinza que eles falavam. Vocês estão aí nos 50 tons de cinza. A gente está no 0 ou 1. Binário. Pois bem, mas vamos lá então. Diz então o parágrafo 1640, né? O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento, realizado e consumado entre batizados, jamais pode ser dissolvido. Este vínculo, que resulta do ato humano livre dos esposos e da consumação do casamento, é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. Não cabe ao poder da Igreja pronunciar-se contra esta disposição da sabedoria divina. É bonita essa expressão, né? É do direito canônico. Né? Não cabe, quer dizer, a Igreja não é capaz, a Igreja não tem poder para pronunciar-se contra esta disposição da sabedoria divina. Qual disposição? Que o matrimônio válido é indissolúvel. A Igreja não tem poder para anular o casamento. Né? Não tem poder para isso. Pois bem, a graça do sacramento do matrimônio. Em seu estado de vida e função, os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Citação da Lumen Gentium. Esta graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar sua unidade indissolúvel. Por esta graça, eles se ajudam mutuamente a santificar-se na vida conjugal, como também na aceitação e educação dos filhos. Também citação do parágrafo 11 da Lumen Gentium. Né? Um texto importantíssimo para a igreja contemporânea, a Lumen Gentium. Né? Então veja, duas são as finalidades e duas são as graças principais conferidas por Deus aos cônjuges, né? Que contraem matrimônio. Primeiro, Deus lhes concede a graça para, fortificando a sua unidade indissolúvel, trabalharem para se santificarem juntos, crescerem na santidade juntos, se ajudarem juntos a trilhar o caminho da santidade. Matrimônio é via de santidade. Né? Quem é casado comigo, né? É via de santidade, né? Literalmente. Tá? E a segunda graça dada por Deus aos cônjuges é estarem abertos à aceitação e à educação dos filhos. Veja, os pais são co-criadores com Deus. Né? Da mesma maneira, e não é exagero dizer isso, da mesma maneira que o sacerdote, quando impõe as mãos sobre as espécies do pão e do vinho, ordena a Deus, né, que derrame a sua graça na epíclise para a realização da transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Da mesma forma, esposo e esposa que se unem pelo ato conjugal, que dentro do sacramento do matrimônio é sagrado, é santo e é virtuoso, glorifica a Deus. Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, os pais pedem a Deus, né? Ordenam a Deus, e aí essa palavra vai entre aspas, mas ordenam a Deus porque é sempre isso que acontecerá, porque isso está determinado pela providência divina. Deus criará a partir do nada uma alma e irá infundi-la no corpo. Então os pais são co-criadores com Deus porque os pais geram uma substância da natureza humana que é o corpo. E Deus cria
a segunda substância da natureza humana, que é a alma, e a infunde no corpo. Né? Se não há ato conjugal, não há criação e infusão de uma alma. Né? Então, os pais pedem a Deus, né, que crie e infunda uma alma. Né? Cristo é a fonte desta graça. Cristo é a fonte dessa graça. Eu me lembro de um título de um livro, publicado, se não me falha a memória, pela Cultor. O título do livro é 3 para casar. Só há matrimônio se existir a união de 3 pessoas. O esposo, a esposa e Cristo, que é o amor. Né? É Cristo, Deus caritas est, né? Deus é amor. Portanto, Deus é quem une esposo e esposa. Né? Portanto, o matrimônio só vai dar certo se existir uma profunda espiritualidade, se existir uma profunda vida de oração, um profundo desejo de Deus. Né? Cristo é a fonte dessa graça. Como outrora Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com o seu povo, como outrora Deus fez uma aliança com o seu povo, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, assim agora o Salvador dos homens, esposo da igreja, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Gaudium et Spes. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz, e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros, submeter-se uns aos outros no temor de Cristo, e amar-se com um amor sobrenatural, com um amor que é dom da graça, por isso sobrenatural, delicado e fecundo, nas alegrias de seu amor e de sua vida familiar. Ele lhes dá, né? Cristo lhes dá aqui na terra um antegozo do festim de núpcias do Cordeiro. E aqui o Catecismo vai fazer uma citação de Tertuliano, né? Um dos padres da igreja. Tertuliano diz o seguinte: onde poderei aurir a força para descrever satisfatoriamente a fecundidade do matrimônio administrado pela igreja, confirmado pela doação mútua, selado pela bênção? Os anjos o proclamam, o Pai Celeste o ratifica. O casal ideal não é o de 2 cristãos unidos por uma única esperança, um único desejo, uma única disciplina, o mesmo serviço? Ambos filhos de um mesmo Pai, servos de um mesmo Senhor. Nada pode separá-los, nem no espírito nem na carne. Ao contrário, eles são verdadeiramente 2 numa só carne, onde a carne é uma só, um também é o Espírito. É muito bonito. Os padres da igreja. Tertuliano diz isso, não é? Quer dizer, onde uma só é a carne, onde a carne é uma só, um também é o Espírito. E aí vem a resposta, né? A pergunta, quer dizer. E Tertuliano não é o único padre da igreja que afirma isso. São Jerônimo afirma isso. Né? São Jerônimo traduziu a Bíblia, século V, que tem textos sobre isso. São João Crisóstomo também afirma isso, e Santo Agostinho afirma isso. Eu vou citar agora o texto de Santo Agostinho. Né? Quer dizer, pelo vínculo do matrimônio, Deus une os corações. Deus une a alma. Essa frase vai entre aspas, por quê? Porque 2 almas não se tornam uma só. Tá? Não se tornam uma só. Entende isso, né? Quer dizer, as almas, a alma do esposo e da esposa são numericamente diferentes. Inclusive, por conta disso, a salvação também é pessoal. Né? De um matrimônio válido, de repente, um pode se salvar, outro pode ser condenado ao inferno. A salvação é pessoal. Então existe uma união moral, existe uma união sacramental, existe um vínculo antes na alma e no coração, para que depois exista uma união, um vínculo também no corpo, né? No ato conjugal. É isso que Tertuliano, São João Crisóstomo, São Jerônimo e Santo Agostinho quer dizer. Santo Agostinho tem um texto muito bonito nesse livro, A Trindade, né? O Tratado sobre a Santíssima Trindade. Essa é uma obra composta de 15 livros, e essa é uma boa edição, publicada pelas Paulinas. As Paulinas publicaram um texto da imprensa nacional Casa da Moeda, em latim e português. Quem quiser ler a Trindade de Santo Agostinho, tiver interesse, leia por aqui.
A Paulus também fez uma tradução, ele está horrível para falar português bem claro. No livro 8 do De Trinitate, Santo Agostinho vai dizer o seguinte, lá no parágrafo 10, 14, já para o final do livro 8, ele diz: o que é o amor ou caridade que a Sagrada Escritura tanto louva e tanto proclama, senão o amor do bem? O amor é pertença de alguém que ama, e com o amor ama-se alguma coisa ou alguém. Né? O amor é pertença de alguém que ama, e com o amor ama-se alguém. 3. Né? Quem ama, o amor e quem é amado. Né? São, como se vê, 3 coisas. Né? Aquele que ama, aquela que é amada e o amor. Que é então o amor senão uma vida que une ou procura unir 2 coisas, aquele que ama e aquela que é amada? Né? E mais à frente ele vai dizer: o amor é Cristo. Então, somente é possível que o esposo ame a sua esposa com o amor. Você entende? O esposo só consegue amar a esposa e a esposa só consegue amar o esposo verdadeiramente, né? Porque inclusive esse conceito de amor está muito deturpado nos nossos dias, né? Mas o esposo só consegue amar a esposa e vice-versa com o amor, e o amor não é um sentimento, o amor não é uma emoção, o amor não é um construto, um conceito filosófico, o amor é uma pessoa, o amor é Cristo. É por isso que os esposos nunca estarão tão unidos, tanto quanto quando comungam o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que permanece em nós e nós permanecemos nele. Né? E esposo e esposa estão unidos naquele que é o amor, Cristo. Esposo e esposa nunca estão tão unidos quando participam da missa juntos. Né? O esposo e esposa nunca estão tão unidos tanto quanto quando participam da missa juntos. Comungam o corpo e sangue de Nosso Senhor. Né? É bonito isso, porque muitas vezes nós entendemos uma união conjugal tão somente carnal, física. Ela também faz parte, mas é mais que isso. Né? A união do esposo e da esposa vai muito além da matéria. A união de esposo e esposa está na alma, está no coração. E o vínculo de união matrimonial entre esposo e esposa é o amor, é Cristo. É Cristo. E Cristo é a referência, Cristo é o fundamento. Como Cristo se entregou em sacrifício para nos salvar, esposo e esposa se oferecem em sacrifício um pelo outro para santificar um ao outro. E esse é o caráter sacerdotal de esposo e esposa, dos pais para com seus filhos, que também se sacrificam para educar em benefício dos filhos. Não é obrigada a comunhão no sacramento do matrimônio, né, professor? Na celebração? É. Faz parte do rito. Faz parte do rito. Em casamento não tem comunhão. Se não comungarem, isso não invalida o sacramento, mas faz parte do rito, inclusive quando o matrimônio é celebrado fora da missa. A igreja pede, isso é catecismo, a igreja pede que o matrimônio seja celebrado dentro da missa. Mas ainda que o matrimônio seja celebrado fora, o que é uma possibilidade, se entrega a comunhão. Quando o matrimônio é fora da missa, se entrega a comunhão apenas para os noivos, os cônjuges. Quando o matrimônio é dentro da missa, se entrega a comunhão para todo mundo que estiver lá. No meu casamento, que foi dentro de uma missa, todo mundo comungou. Todo mundo comungou. Muito bem. E aqui Santo Agostinho continua, depois eu vou mandar esse texto para vocês. Muito bem. Para ilustrar então essa realidade, né, do vínculo matrimonial que começa na alma. Pois bem, falamos então dos efeitos do sacramento do matrimônio. São Pio X, no seu catecismo, quando fala sobre os efeitos que produz o sacramento do matrimônio, isso é o parágrafo 832 do texto dele,
que está em PDF no nosso drive, se eu pudesse dizer o seguinte: o sacramento do matrimônio, primeiro, dá um aumento da graça santificante. Então, o sacramento nos faz crescer na graça santificante. Além disso, segundo, confere a graça especial para se cumprirem fielmente os deveres matrimoniais. Que são diversos, né? Que são diversos. Desde os mais simples até os mais complexos. Nós podemos nos santificar, dizia isso esse final de semana, nós que somos casados podemos nos santificar lavando o banheiro da nossa casa, fazendo comida, limpando o chão, trocando fralda suja, né, de criança recém-nascida, acordando de madrugada, né, para ver o que a criança precisa, para dar leite, para dar colo, para, né, levando a criança doente no hospital. Caridade, amar o próximo como a si mesmo, e amar o próximo começa por amar os próximos mais próximos de nós, né? Então, quer dizer, eu venho aqui dar aula, né, no Mosteiro de São Bento, na terça, na quarta, ou na quinta ou na sexta, eu tenho que lavar banho na minha casa. Essa é uma das minhas partes, né? Então, quer dizer, as duas formas de nós cumprirmos com esses deveres de estado de vida. Ou nós fazemos essas coisas murmurando, né? Murmurando, reclamando. Isso não concorre para nada, somente para que pequemos. Ou nós podemos fazer essas coisas em espírito de penitência, em espírito de oblação, em espírito de sacrifício, né? Tal como Cristo se sacrificou pela sua igreja, por amor, portanto, né? E aí isso redonda para que cresçamos na graça, na virtude e no mérito e trilhemos o caminho da santidade, né? Tem gente que acha que ser santo é fazer só coisas extraordinárias, né? Sair por aí pregando, fazer milagres, cantar no palco, sei lá, esse tipo de coisa. Isso faz parte de alguns apostolados. Deus chama algumas pessoas a isso, né? Mas isso não quer dizer que o único caminho de santidade é só fazendo coisas estrondosas, grandiosas, que aparecem aos olhos de todos. Carmela nos ensina a vida escondida com Cristo em Deus. O que fez Santa Teresinha senão limpar a sua cela, limpar o banheiro das irmãs, lavar a roupa e limpar a capela. Santa Teresinha nunca teve um êxtase na vida dela, exceto na hora da morte. Então, quer dizer, o que é extraordinário é fazer as coisas ordinárias com um amor sobrenatural, com uma virtude infusa, dom do Espírito Santo. Fazer as coisas ordinárias com olhos espirituais, né? Só consegue fazer isso quem tem fé. Quem tem fé. Porque a fé é enxergar aquilo que os olhos não podem ver, né? Esse é o caminho da santidade. O caminho da santidade para nós que nos casamos, e para os casados, para os que se almejam casar, o caminho de santidade é na nossa casa. Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. E aí E talvez o caminho mais difícil, né? E talvez o caminho mais difícil. Os outros apostolados que nós vamos assumindo devem se somar a este primeiro, mas nunca substituí-lo, né? Nunca substituí-lo. Nunca poderia sair por aí dando palestras se os meus filhos estivessem precisando de mim. Porque isso não seria caminho de santidade. Primeiro apostolado é o compromisso com a minha esposa e com os meus filhos. É o primeiro apostolado. Os outros apostolados se somam a esse, estão em anexos, mas nunca o substituem. Nunca o substituem. É caminho de santidade. Então o prego ele faz o contrário em casa, né? Exatamente, né? Exatamente. Não adianta nada falar e não viver, né? Não adianta nada. Não adianta nada, né? Pois bem, nós vamos falar agora então sobre os bens do matrimônio. Isso é muito interessante. Vou ler aqui o parágrafo 1643. Quais são os bens do matrimônio? Vamos ver que são 3. O amor conjugal comporta uma totalidade na qual entram todos os componentes da pessoa: apelo ao corpo e do instinto, força do sentimento e da afetividade, aspiração do espírito e da vontade. Então, quer dizer, no matrimônio nós unimos
duas naturezas humanas, né? Com suas potências inferiores e superiores. Então, no matrimônio nós temos a união, né, o apelo do corpo e do instinto, as paixões ordenadas. As paixões ordenadas que concorrem para que cultivemos virtudes. Né? A força do sentimento e da afetividade. Então, no matrimônio, o matrimônio é um lugar nobre por excelência para se viver a afetividade, a sexualidade, para amadurecer a afetividade, amadurecer a sexualidade. Olha, o que é a afetividade? A afetividade comporta o humor, os sentimentos, os afetos, as emoções, as paixões, o temperamento. Tudo isso é afetividade. Né? Afetividade é humor, afeto, sentimento, emoção, paixões, temperamentos. Quando nós nos casamos, o meu temperamento é melancólico por excelência. Né? A minha esposa é sanguínea por excelência. Então, enquanto eu gosto de ficar em casa, né, de não sair tanto, do silêncio e tal, de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, de maneira metódica, a minha esposa gosta de sair, gosta de ver gente, gosta de conversar. Eu passo o dia inteiro na escola, cheio de crianças buzinando na minha cabeça, né, gritando na minha cabeça o dia inteiro, chego em casa, quero ouvir o silêncio. Aí vem a Nayara, né? Ela é sanguínea. Então, quer dizer, nós somamos no matrimônio o temperamento, né? A afetividade. E vamos ter que aprender, né, a lidar com as qualidades e os defeitos dos temperamentos, porque a Nayara é muito impulsiva. E eu penso 1000 vezes antes de fazer alguma coisa. Né? Então, tem hora que a gente se choca, mas tem hora que a gente se completa também. Tem hora que ela me arrasta para fazer coisas, tem hora que eu puxo ela para pensar e refletir antes de agir. Então, tudo isso deve estar integrado dentro do matrimônio. Né? Tudo isso deve estar integrado dentro do matrimônio. A sexualidade, a afetividade, a identidade. Né? O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal. Uma unidade profundamente pessoal. Né? Aquela que, para além da união numa só carne, não conduz senão a um só coração e a uma só alma. Não, o próprio catecismo afirma isso. Que também os santos padres falavam. Né? Ele exige a indissolubilidade e a fidelidade da doação recíproca, definitiva, e abre-se à fecundidade. Então aqui estão os 3 bens do matrimônio. Tá? A indissolubilidade, a fidelidade, a fecundidade. Numa palavra, trata-se das características normais de todo amor conjugal natural, mas com um significado novo, que não só purifica e as consolida, mas eleva-as a ponto de torná-las a expressão dos valores propriamente cristãos. Nos parágrafos seguintes, o catecismo vai discorrer sobre cada um destes bens do matrimônio. Então ele vai falar da unidade e indissolubilidade do matrimônio, a fidelidade do amor conjugal e a abertura à fecundidade. Eu não vou usar o catecismo para falar sobre esses 3 bens, mas falando sobre eles, eu vou citar um texto de Santo Agostinho. Também, né? Santo Agostinho, novamente. Santo Agostinho escreveu várias obras sobre matrimônio, 2 são as principais. Ele escreveu uma obra chamada Os Bens do Matrimônio, que é uma obra de meia-idade. Um texto que foi publicado em português pela Paulus, que está mais ou menos. Tá? E nós temos um outro texto de Santo Agostinho que quase ninguém conhece, que se chama O Matrimônio e a Concupiscência, De Nuptiis et Concupiscentia, né? Que não tem em português, só tem em espanhol, nesse livro aqui que foi publicado pela BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. É um livro muito importante, uma obra de maturidade de Santo Agostinho, e que não é conhecido no nosso país. Vai ser traduzido. Então, Como é que você vai traduzir esse livro? pois é. Quando vai ser? Eu propus lá, né, para o povo da Eclésia, mas ainda não tive resposta. Não vai pedir resposta. Mas é uma obra que... São 2 livros que compõem essa obra, não são tão longos. É um tanto difícil de traduzir, porque é uma obra de maturidade, então Santo Agostinho escreveu lá no final da vida dele, então... Super complexo. E que, na verdade, está
num volume dos escritos antipelagianos, né? Porque Santo Agostinho está aqui no primeiro livro dessa obra falando sobre a natureza do matrimônio, e no segundo livro ele está combatendo, ele está respondendo a Pelágio, ele está destruindo Pelágio, na verdade. A heresia pelagiana, a heresia pelagiana, porque os pelagianos acusaram Santo Agostinho de dizer que o matrimônio era obra do demônio e que ele ainda era maniqueu, porque os maniqueus diziam isso. Os maniqueus não se casavam porque o casamento era uma obra de Satanás. O maniqueísmo pregava isso, e os pelagianos começaram a combater Santo Agostinho porque ele estava explicando o pecado original. E aí Santo Agostinho escreve para se defender e escreve para acabar com o pelagianismo, né? Porque Santo Agostinho foi um dos padres da igreja que mais combateu essa heresia, né, do pelagianismo, que depois foi condenada pela igreja, alguns anos depois da morte de Santo Agostinho, né? Mas aqui, nessa obra, De Nuptiis et Concupiscentia, né, Santo Agostinho diz duas coisas importantes, diz várias coisas importantes, mas duas eu queria citar nessa aula, né? A primeira delas é justamente sobre os bens do matrimônio. Então, no capítulo 17 dessa obra, ele diz o seguinte, né? Pois bem, no matrimônio se devem amar os bens peculiares, a prole, a fidelidade e o sacramento. Então, os três bens do matrimônio enumerados por Santo Agostinho, a prole, a fidelidade e o sacramento, são os três bens do matrimônio enumerados pelo Catecismo. Tá? A indissolubilidade, que Santo Agostinho chama de fidelidade, perdão, isso, o que Santo Agostinho chama de prole, o Catecismo chama de fecundidade, isso. Fidelidade, o Catecismo chama de fidelidade. E o que Santo Agostinho chama de sacramento, o Catecismo chama de indissolubilidade. É isso. Então, existe essa correspondência. Estamos falando sobre as mesmas coisas, mas ouso dizer que Santo Agostinho vai mais a fundo no seu texto do que o texto do Catecismo da Igreja. Vamos tentar ver isso aqui, né? Então diz ele, pois bem, no matrimônio se devem amar. Então no matrimônio se devem amar. Essa ordem de importância que ele coloca, ele começa com fecundidade aí, né? É esse que ele começa, né? Ele diz a prole, a fidelidade e o sacramento. Não quer dizer que seja uma importância. Não. Só está citando. Na verdade isso aqui é retórica, né? É retórica, usada por ele. Então, no matrimônio se devem amar. Então, nós devemos amar, né, esses três bens: a prole, a fidelidade e o sacramento. Né? E ele continua afirmando: a prole não só para que nasça, senão para que renasça, pois nasce a pena se não renasce a vida. Qual é o primeiro bem do matrimônio? Que ele está expondo aqui, né? A prole. Então, quer dizer, os esposos cristãos, quando se abrem à vida, quando têm filhos, veja, não basta ter filhos, apenas. É preciso estar abertos à fecundidade, é preciso estar abertos à vida, mas é preciso dar aos filhos que nascem o renascimento espiritual, o sacramento do batismo, e conduzir os filhos por um caminho de santidade. Os pais são os primeiros responsáveis por conduzir os seus filhos por um caminho de santidade. E é nesse sentido que nós temos um jargão aí, né? Dar filhos para Deus. Pôr filhos no céu. Já viram isso? Nós temos esse jargão circulando por aí, né? Então, os cônjuges, os esposos cristãos são chamados a terem filhos, mas não só isso. Não basta só isso. Os filhos que nascem devem renascer pela água e pelo Espírito, serem batizados e educados na fé cristã para trilharem um caminho de salvação, de santidade. Esse é o primeiro apostolado de quem se casa. Não adianta nada eu sair por aí, por exemplo, e trabalhar pela salvação das almas se antes eu não trabalhar pela salvação das almas dos meus filhos. Deus vai me cobrar em primeiro lugar, no dia do meu juízo,
se eu eduquei os meus filhos. Porque os outros apostolados são anexos. Esse apostolado de educar os filhos é necessário, é necessidade. Entende? É de dobramento do vínculo matrimonial. Deus vai nos pedir contas, a nós que temos filhos, da educação que demos a eles no dia do nosso juízo. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Né? Então é o primeiro bem do matrimônio. Né? A prole não só para que nasça, senão para que renasça. Pois nasce para a pena, se não renasce para a vida. Né? Que adianta termos filhos e jogá-los no mundo. Deixar que eles se percam a vida eterna. Né? Daí que tem muito mal entendimento dentro de alguns casais que se dizem tradicionais. Né? Tem muitos casais que se dizem tradicionais que afirmam que vão se santificar pela quantidade de filhos que tiver. Isso é mentira. Nós temos que estar abertos à vida, à quantidade de filhos que Deus quiser nos dar, mas não é só a quantidade de filhos que nos torna santos, é educá-los, é trabalhar pela salvação deles. E isso é um apostolado para a vida inteira. Né? Tá certo? Ele começa a falar depois do segundo bem do matrimônio, a fidelidade, não como a conservam os infiéis, que sofrem ciúmes carnais. Pois que homem, por ímpio que seja, quer uma mulher adúltera? Que mulher, por ímpia que seja, quer um marido adúltero? Tal fidelidade no matrimônio é um bem natural, mas carnal. Pelo contrário, o membro de Cristo deve temer o adultério do cônjuge pelo mesmo cônjuge, não por si mesmo. E há de esperar do mesmo Cristo o prêmio à fidelidade conjugal que propõe ele ao outro cônjuge. Então, veja, nós devemos querer que o outro cônjuge não cometa adultério contra nós, não por um ciúme carnal tão somente. Nós devemos querer que o cônjuge não cometa adultério por amor a ele, para que ele não perca a sua alma, para que ele não seja condenado ao inferno. Daí que a mãe de Santo Agostinho escreve isso, mas muitas vezes eu fico pensando na sua mãe e na vida que ele teve enquanto criança, porque Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, sabia que Patrício, seu esposo, cometia adultério contra ela, atraía. E Santa Mônica nunca se rebelou contra o seu esposo, quis se separar, quis o divórcio. Santa Mônica rezou, como rezou tanto tempo por Santo Agostinho, antes rezou tanto tempo por Patrício, seu esposo, que no leito de morte vai se converter e pedir batismo. Santa Rita de Cássia sabia que o seu marido era um assassino. Se rebelou, quis fugir, quis sair correndo de lá, trabalhou até o fim pela salvação, pelo arrependimento, pela confissão, pela salvação da alma do seu esposo e de seus filhos. Então, quer dizer, quando a dificuldade aparece, qual é a nossa primeira reação, né? Quando é um problema grande, a nossa primeira reação é sumir, né? Os cristãos são chamados a abraçar a cruz. E muitas vezes esta é a cruz, em muitos lares. Né? Em muitos lares. Amar até o fim, amar com os olhos da fé, amar com olhos espirituais, procurando a salvação da alma do cônjuge. Né? Muito bem. Continua Santo Agostinho. E quanto ao sacramento, terceiro bem do matrimônio, e quanto ao sacramento, que não se destrói nem pelo divórcio, nem pelo adultério. Então veja, o divórcio e o adultério não dissolvem o vínculo matrimonial. E quanto ao sacramento, que não se destrói, que não se dissolve nem pelo divórcio, nem pelo adultério,
este há de ser guardado pelos esposos casta e concordemente. É o único dos 3 bens que, por direito de religião, mantém indissolúvel, né? A indissolubilidade, mantém indissolúvel o matrimônio dos consortes estéreis, quando já perderam inteiramente a esperança de ter filhos, pela qual se casaram. Né? Então veja, a primeira intenção que deveria existir dentro do coração dos noivos, ao se casarem, era amar estes 3 bens do matrimônio, amar, portanto, a fidelidade, amar o sacramento, a indissolubilidade e amar a fecundidade. Isso é conteúdo de formação dos noivos. Entende? E o que é o sacramento? Não é que Santo Agostinho está dizendo aqui. Mais à frente ele vai retomar isso, mas como o texto é longo, eu vou apenas citar. Um dos bens do matrimônio é sacramento, tal como Santo Agostinho chama no seu texto, tal como o catecismo chama de indissolubilidade. Isto é sacramento por quê? Porque o matrimônio revela, mostra ao mundo o grande e o maior testemunho que o matrimônio pode dar ao mundo é do amor que existe entre Cristo e sua esposa, que é a igreja. Do amor que existe entre a igreja e Cristo. O matrimônio é sacramento. A palavra sacramento significa sinal, expressão. O matrimônio é sinal deste amor de Cristo pela igreja. Então, esposo e esposa devem ter este amor de Cristo pela igreja e da igreja pelo Cristo. E não um outro amor. Muito bem. Nós finalizamos os 5 tópicos ali. Restaria falarmos sobre 2 coisas interessantes, importantes. Uma delas é o rito do matrimônio. Não vou falar sobre isso em aula. Já mandamos o rito a vocês. Quem quiser pode estudar ali. Uma segunda coisa que eu queria dizer, e aí com isso termino a aula de hoje. Santo Agostinho, no capítulo 11 dessa obra, ele vai explicar, ele vai ensinar a respeito do matrimônio virginal de Maria e José. Né? O matrimônio de Maria e José foi um matrimônio válido? Com certeza foi. Né? O matrimônio de José e Maria foi um matrimônio válido, bem como tantos outros antes deles. Né? Veja, existia igreja católica já? Existia igreja católica já quando José e Maria se casaram? Não. Não existia, né? Quer dizer, a igreja católica vai surgir a partir de Cristo, a partir, né? Depois, tempo depois. Estes são os sacramentos da antiga aliança. O matrimônio era um sacramento da antiga aliança. Tá? Portanto, o matrimônio de José e Maria foi um matrimônio válido. Se José e Maria quisessem realizar o ato conjugal, isso não seria pecado. No entanto, Deus lhes chamou, não é? A uma vocação singular. Não é? A uma vocação singular. Nunca houve e nem nunca terá outra vocação igual à da Virgem Maria e à de São José. Né? Isso é o que a igreja chama de vocação dentro de vocação. Um chamado, uma vocação dentro de outro. Tá certo? Dá para explicar isso mais, né, do que essas palavras que eu usei, mas existe vocação dentro de vocação. Carisma dentro de carisma. Assim foi com a Virgem Maria, vocação singular, de ser a mãe do Salvador. Né? No entanto, o matrimônio de José e Maria foi um matrimônio válido e eles viveram o celibato, a castidade no lugar de continência, dentro do matrimônio. É o que a igreja chama de matrimônio josefino. Então, os cônjuges que, ao se casarem, decidem, querem, por um chamado divino, por uma vocação dentro de vocação, viver o celibato. E isso é uma realidade que existe na igreja, que a igreja permite, desde que exista uma aprovação dos diretores espirituais, ou do diretor espiritual de ambos. Tá certo?
Assim foram muitos santos ao longo da história da igreja. São Paulino de Nola, por exemplo, viveu com sua esposa o celibato dentro, né, do matrimônio, foi bispo de Nola, contemporâneo de Santo Agostinho. Existem cartas trocadas de Santo Agostinho com Paulino de Nola, né? E aqui então Santo Agostinho vai explicar isso, vai explicar que o matrimônio de José e de Maria foi verdadeiramente válido porque existia entre José e a Virgem Maria este vínculo matrimonial que supera o vínculo carnal. É um vínculo presente na alma e no coração, né? Entre José e Maria. E aqui ele vai explicar isso, que vem de encontro também a pergunta, quer dizer, né? O matrimônio une a alma, une as almas, une os corações. Prova disso é o matrimônio de José e Maria, né? Não vou ler o texto é longo, infelizmente não dá para ler, mas é um texto muito bonito. Essa obra de Santo Agostinho é incrível. Essa obra de Santo Agostinho é muito importante e muito interessante, né? Quem tiver curiosidade, esse texto, o mesmo texto que está nesse livro, está no site de Santo Agostinho, o site oficial de Santo Agostinho. Se você colocar no Google augustinos.it, o Google vai te redirecionar para o site oficial. Lá estão as obras completas de Santo Agostinho, em latim original, em espanhol, italiano, francês e alemão embaixo. Então, quem quiser ler, texto espanhol é mais fácil. Essa obra está lá. É uma obra muito importante, muito interessante para quem quer se aprofundar sobre o sacramento do matrimônio. É uma obra que poderíamos fazer um mestrado, um doutorado nisso aqui, em filosofia ou em teologia. É uma obra abandonada, esquecida, e talvez intencionalmente por muitos. Tá certo? Enfim, é isso. Nós vamos encerrar a aula de hoje por aqui. Eu queria também dizer que quem desejar estudar um pouco mais sobre o matrimônio nas Sagradas Escrituras, leia o livro de Tobias, no Antigo Testamento, né? Porque é o anjo Rafael quem vai conduzir Tobias por um caminho até que ele encontre com Sara e vai acompanhá-los até o seu matrimônio, até o seu casamento, né? E o livro de Tobias é belíssimo, né? A narração de como Tobias conhece Sara e o motivo pelo qual querem se unir em matrimônio, e os textos contidos ali. É um livro curto do Antigo Testamento, se não me falha a memória, tem acho que umas 10 páginas no máximo. No máximo. Vale muito a pena ler o livro de Tobias, rezar com esse texto, meditar esse texto. Nosso livro católico, né? O livro católico, né? Vale a pena quem quiser ler e estudar em casa o livro de Tobias. Tá bem? É isso. Sempre fica muito mais por dizer que aquilo que foi dito. O que foi dito é só a ponta da iceberg. Tem muito para estudar sobre o que nós começamos a falar. Eu agradeço mais uma vez a presença e a perseverança de todos vocês. Nós estamos no final do nosso curso, com mais 2 aulas. Semana que vem nós vamos estudar o sacramento da ordem. Vamos ficar nessas 2 últimas aulas estudando o sacramento da ordem, o último, então, 7. Vamos falar sobre os diáconos, os sacerdotes e os bispos. Tá bem? É isso. Muito obrigado. Quem tiver uma pergunta, uma observação, eu estarei por aqui. Até semana. Obrigada.